Gente, o pior demônio, o pior espírito maligno que age na vida dos seres humanos, que age dentro de uma pessoa, no coração dela, e também nas igrejas, não é o demônio das brigas, das confusões, dos vícios, dos pecados. Não, não é. Não, bispo, não. O pior espírito maligno que age no nosso meio é o espírito acusador. O acusador é o que mais age. Todos nós já trabalhamos para o diabo. Ah, bispo, quando eu era do mundo, quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu me prostituía, quando eu usava droga, quando eu mentia, quando eu enganava, quando eu fazia coisas erradas. Não. Depois que você virou evangélico, depois que você virou cristão, depois que você virou membro da igreja ou frequentador, você trabalhou para o diabo ainda, e alguns estão trabalhando até hoje, até agora, para o diabo. Quando você acusa, quando você critica, quando você calunia, quando você blasfema, quando você fala de um irmão, quando você fala de uma pessoa, porque quando você fala daquela pessoa, Jesus está intercedendo por ela no céu. Olha para mim, por favor. Quando você critica o bispo, quando você critica a pastora, quando você critica os pastores, quando você critica as missionárias, quando você critica os obreiros, quando você critica os propósitos, quando você critica as campanhas, quando você critica o irmão que está do teu lado, quando você critica o teu marido, quando você critica a tua esposa, quando você critica os teus filhos, quando você critica os seus pais, quando você acusa alguém, quando você apedreja alguém, você devia orar. Você devia o quê? Por aquela pessoa. Porque quando o diabo está acusando você, Jesus está lá no reino dos céus, diante do Pai, defendendo você. Quando você faz uma besteira na vida, quando você comete um pecado, quando você comete uma falha, na hora o diabo vai até Deus para acusar você. E Jesus, na mesma hora, ora por você. Então, quando você passa a acusar as pessoas, quando você passa a criticar, a caluniar, a falar os defeitos dela, a falar os erros dela, você está se assemelhando ao diabo. Então, você está trabalhando para ele. Se hoje você acusou alguém, se hoje você criticou alguém, você acabou de fazer um serviço para Satanás. Mas se você orou por alguém, se você perdoou aquele alguém, você está fazendo um trabalho para Jesus. Você está trabalhando para o Senhor Jesus. Você quer trabalhar para Jesus ou quer trabalhar para o diabo? Para quem você quer trabalhar? Para Jesus ou para o diabo? Quem quer trabalhar para Jesus? Ore pelas pessoas, interceda pelas pessoas, porque quando você acusa, você está fazendo o trabalho de Satanás. E tem muito isso dentro das igrejas. Fica acusando as pessoas, fica apontando o dedo para as pessoas, fica desmerecendo as pessoas, fica fazendo pouco caso das pessoas. Sai da igreja, vê uma pessoa usando droga, olha lá o viciado. Sai da igreja, vê alguém fazendo coisa errada, ao invés de orar pela pessoa, ao invés de apresentar aquela pessoa em oração para Deus, porque quem é de Jesus faz isso, fica acusando, fica criticando, fica murmurando, fica até caluniando. Você quer trabalhar para Deus ou quer trabalhar para o mal? Então ore pelas pessoas. Quando você erra, quando você falha, quando eu erro, quando eu falho, quando erramos, quando nós falhamos, o diabo vai diante de Deus e fala: eu vou amaldiçoar aquela pessoa, porque ela fez isso, isso, isso. Ele acusa. No mesmo instante, Jesus entra em oração diante do Pai e fala: Pai, eu vou defender aquela pessoa, eu morri por ela na cruz. Quando você acusa uma pessoa, você está acusando uma pessoa que Jesus morreu por ela.
o demônio que tem que ser expulso da sua vida, o demônio que tem que ser expulso do seu coração, o espírito maligno tem que ser expulso do seu pensamento e da igreja, é o da acusação. O senhor pode me provar? Eu posso. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 12, do versículo 10. Então ouvi grande voz do céu. Então ouvi grande voz da onde? Proclamando: agora vejo a salvação. Diga número 1. Diga número 1. Salvação. Você quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Você quer o reino de Deus ou quer o inferno? Número 1, salvação. Você tem que buscar em primeiro lugar o quê? Mas enquanto você continuar acusando, você não está salvo, porque quem acusa é o diabo. E diz assim, ó, presta atenção. Você que acusa o dízimo, você que acusa o carnezinho, você que acusa os propósitos, você está trabalhando de graça para o diabo. Agora vejo a salvação. Diga, número 1. O poder. Diga, número 2. Você quer poder? Sim ou não? Então não acuse ninguém. Porque quando você acusa, você fica fraco. E diz assim, ó: o reino do nosso Deus. O reino de quem? O reino de quem? Do nosso Deus. Você quer o reino das trevas ou o reino dos céus? Não acuse ninguém. Não acuse. Não acuse ninguém. E diz assim, ó. Olha aí, ó. Pois, aliás, e a autoridade do seu Cristo. Você quer ter a autoridade de Cristo? Você acha que o diabo, ele respeita o Senhor Jesus? Sim. Você não respeita quando não devolve o dízimo. Você não respeita quando você tem mágoa. Mas se Jesus aparecer na frente do diabo, ele dobra o joelho na hora. O diabo respeita Jesus. Tem muita gente na igreja que não respeita Jesus, mas o diabo respeita a autoridade de Jesus. Tem gente que você fala para ela, ela não está nem aí. Mas o diabo, quando ele fala, é Jesus que está na parada, ele abaixa a bola. Ele se põe no lugar dele, porque ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Então, quando você não é acusador, Deus te dá 4 virtudes: salvação, poder, reino dos céus e autoridade. Diga assim, quando eu estou na fé. Solta a voz e diga, quando eu estou na fé, eu não sou acusador, eu recebo salvação, poder, reino dos céus, autoridade. Diga salvação, diga salvação, diga salvação, diga poder, diga poder, diga poder, diga reino dos céus, diga reino dos céus, diga reino dos céus, diga autoridade, diga autoridade, diga autoridade. Eu não sou, diga eu não sou acusador, eu sou intercessor. Diga eu sou intercessor, diga eu sou intercessor. Glorifica o nome de Jesus. E diz assim, ó. Olha aí, pessoal, que bacana, que maravilhoso. Eu vou ler de novo. Agora vejo a salvação, número 1, o poder, número 2, o reino do nosso Deus, número 3, e a autoridade do seu Cristo, número 4. Pois foi expulso quem? Quem foi expulso? Quem foi expulso? Quando ele é expulso da tua vida, você recebe a salvação. Foi expulso o acusador de nossos. Quando você fica acusando aqui na igreja, o trabalho da igreja, acusando os irmãos, você perde a salvação, você fica fraco, você vai para o inferno e você não tem autoridade. Aprenda, gente.
Você pode ser crente muitos anos, se você tem esse costume maligno de ficar acusando, de ficar apontando falhas e defeitos e criticando, você não é salvo, você não tem poder, você não entra no reino e você não tem autoridade. Está aí na palavra de Deus. Tem que expulsar. O pior demônio não é o câncer, o pior demônio não é a AIDS, o pior demônio não é o adultério, o pior demônio não é a prostituição, o pior demônio não é o vício, o pior demônio não é a mentira, o pior demônio é o acusador. É o pior de todos, é o chefe de todos, é o cabeça de todos. E diz assim, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O diabo fica dia e noite diante de Deus acusando você. Você errou aqui, na hora ele conta para Deus, na hora ele vai até Deus e fala: aquela pessoa não pode ser salva. Por quê? Porque ela pecou, porque ela fez isso, porque ela fez. Ele não tem misericórdia. Ele não tem o quê? Ele não tem, e está cheio de gente dentro das igrejas que não tem misericórdia, não perdoa, não tem compaixão, não tem dó de ninguém. É dia e noite falando mal dos outros, é dia e noite fazendo fofoca, é dia e noite fazendo intriga, é dia e noite jogando um contra o outro, é dia e noite carregando ódio e mágoa no coração. O diabo fica dia e noite, ou seja, direto, falando mal da sua vida para Deus. É o maior fofoqueiro que existe. Na hora que você faz algo errado, escondido, ninguém viu, na hora ele vai para Deus e fala: olha lá, está errando. E na mesma hora, Jesus vai para um canto chamado propiciatório e joga sangue dele. Senhor, o meu sangue, que eu derramei na cruz por aquela pessoa. Então, ao invés de você acusar, ore. Ao invés de você apedrejar, ore. Ao invés de você apontar o dedo, ore. Ao invés de você criticar, ore. Ore pela pessoa, porque você é de Jesus, você é de Deus, você tem o Espírito Santo. A pessoa que fica acusando, que fica criticando, que fica falando mal, que fica denegrindo a imagem dos outros, essa pessoa, ela tem o espírito do diabo. Do diabo. E diz assim, versículo 11: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então o sangue de Jesus não nos acusa, o sangue de Jesus intercede por nós. Diga: quando eu estou na fé, diga: quando eu estou na fé, eu não sou acusador, eu sou intercessor, e o sangue do Senhor Jesus me defende de todas as acusações do mal. Glória a Deus.